Elias, nós mostramos agora há pouco na reportagem o presidente interino do PT, Humberto Costa, dizendo que há uma previsão de que essa reforma ministerial seja concluída até o fim do mês. Ou seja, subentende-se que teremos outras mudanças nos ministérios. Você bem citou agora, apenas 2 aconteceram e agora as posses acontecerão nessa segunda-feira. Ainda há espaço para o Centrão ocupar cargos estratégicos, cargos importantes. A grande questão é, diante do momento que vive o governo, o presidente Lula, essas mudanças serão suficientes para garantir governabilidade? Essas mudanças vão ajudar nas eleições de 2026 para uma eventual reeleição? Já dá para fazer uma análise nesse sentido? Lívia, é interessante a gente analisar que seria, né, mudanças para justamente começar a fazer um arranjo para 2026. Isso de uma composição com o Centrão, de trazer força. A gente tem que lembrar que o Lula foi eleito com 35% das votações, né, de votos válidos. Então, quer dizer, ele tem um universo grande que ele teria que fazer sinais para justamente trazer. Só que, assim, os nomes que ele coloca me causam uma certa estranheza, justamente, né? Porque, por exemplo, né, no caso da relação da Glaze, né, de fazer essa articulação política, a gente entende, acho que todo mundo aqui, um pouquinho antes, os comentaristas estavam dizendo, né? Não é o perfil mais adequado para esse tipo de movimento, né? Afinal de contas, o Lula tem ali na mão dele um Geraldo Alckmin, tem na mão dele uma Simone Tebet, até o ministro Márcio França, que talvez teria mais perfil de fazer esse movimento de articulação. Ele coloca alguém muito mais ligado ao PT. A sensação que eu tenho, né, é aquela esteira de um samba conhecido que diz, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então ele está muito mais agora entregando o governo a de direito, né, o PT, que é o partido que foi eleito, né, e dando uma nova cara de um governo petista, do que sinais, pelo menos nesse momento, eu não estou enxergando os sinais dele para poder trazer um nome mais organizado ali do Centrão, para tentar trazer essa outra frente, né? Pelo contrário, até saiu em algumas notícias que se cogitava o nome do Guilherme Boulos para compor também a reforma ministerial, que aí a gente entende justamente esse movimento, como eu falei, né? Que é um movimento muito mais de apostar no ano que vem em uma polarização direita e esquerda. É um movimento arriscado, mas entendo que é isso que está na conta do presidente nesse momento. Você cria quadros, né? Potencializa talvez ali Alexandre Padilha, Glaze também pode vir a ser um nome para as eleições do ano que vem, mas você mostra ali para o Centrão que você não está dando muita bola para ele. Isso é bem arriscado no ano que você precisa passar também algumas medidas no Congresso. Daisy? Elias, ainda na esteira disso que você está falando, assim, dessa aposta do presidente Lula, né? Acho que isso é muito interessante. Eu queria saber como que você analisa isso, se essa aposta do presidente em colocar a Gleisi Hoffmann na secretaria e o próprio Padilha dando esse caráter mais político para o Ministério da Saúde, como que isso vai impactar diretamente nas eleições para o ano que vem? Porque, como você falou, é uma aposta arriscada. Ele fortalece o PT, mas ele enfraquece as relações com o Centrão. Como que você vê isso com impacto direto já para 2026? Muito obrigado pela pergunta, né? O que a gente entende, né, Deise? Você tem ali uma possibilidade de você fazer um arranjo no meio do governo, seria justamente de trazer ali nomes importantes, né, nomes a níveis nacionais, que não fosse tanto por esse carimbo do PT, que não aconteceu. Para as relações do ano que vem, basicamente o movimento que o Lula está fazendo é estranho. É, no mínimo, você deixar o pessoal talvez descontente para justamente compor uma chapa diferente, antagônica ao que o presidente Lula pretenda colocar, né? Agora, vai se consolidar essas outras reformas, né? Tudo isso que eu estou falando pode mudar se o presidente trazer uma outra peça fundamental ali para dar um outro caráter, né? Mas nesse momento, eu entendo o PT ali muito mais, o Lula muito mais antes até do seu primeiro mandato, o Lula muito mais à esquerda, criando ali justamente essa qualificação do seu governo
para justamente ter uma polarização no ano de 2026. Então deve acontecer, se o perfil dos ministros dessa reforma conta-gotas, né, vamos dizer assim, está fazendo, né, ele está apostando muito mais na esquerda mesmo, vai fazer o grupo ali de esquerda, seus partidos ali mais próximos sempre marcharam junto, como o PCdoB talvez, né, e tentar fechar ali e falar, olha, é isso aqui que a gente vai colocar para o ano que vem. Então fortalece ali alguns nomes ligados ao PT, é o caso desses dois ministros, da Gleisi e a secretária, a Gleisi e o Alexandre Padilha, e justamente você coloca a eleição apostando totalmente, a impressão que se dá isso, né? Eu aposto totalmente na polarização, eu aposto totalmente que a gente terá uma eleição à esquerda e à direita, né? Haja ver se vai ter essa polarização nesse formato que o governo está apostando, né? Elias, bom dia. A gente observando seu raciocínio, a gente vê que, de um lado, existe um governo com muita dificuldade em apresentar resultados positivos para a população, ou pelo menos resultados que sejam reconhecidos pela população. Na articulação política, esse movimento mais à esquerda. O próprio presidente da República chega nas eleições do ano que vem já octogenário, ou seja, há uma questão do peso natural da idade, e num cenário onde, sem a possibilidade de Jair Bolsonaro disputar as eleições, essa polarização ela acaba se desfazendo, ou seja, o nome mais falado é Tarcísio de Freitas, que naturalmente atrai um apoio ao centro, até mais do que qualquer outro nome que a gente vê colocado aí. Na sua leitura, dentro desse cenário de enfraquecimento do governo e do próprio presidente, você enxerga nomes que já possam surgir, partidos que possam surgir para disputar dentro do campo da esquerda com o PT e o presidente Lula? Cristiano, a esquerda, ela depende exclusivamente do Lula, né? Eu não consigo enxergar, pelo menos por hora, embora a gente tenha o ministro Haddad sendo colocado em pesquisa, tendo essa possibilidade, você percebe que não decola, né? E evidentemente, com toda a dificuldade que o governo tem, com toda essa rejeição, a candidatura do presidente Lula, ela é sim uma candidatura forte para o campo da esquerda e também de trazer forças mais ligadas a esse campo. Eu entendo que nesse campo justamente do Lula, ele vai conseguir, se ele sendo candidato, e aí até faço uma ponderação, né? O Lula disputa todas as eleições, com exceção da Dilma Rousseff, né, que foi sua sucessora, ele disputou todas as eleições do Brasil. Então, ele tem esse nome consolidado. E um outro ponto, né, ele nunca deixou também, nesse período todo, que se criasse lideranças. Você nunca teve um candidato natural que você enxergava à distância, falar, olha, esse é o sucessor do Lula. Ele continua sem ter.